Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 11 de dezembro de 2020, estamos todos nós aqui reunidos mais uma vez, com a graça de Deus, para estudarmos a obra 50 anos depois. Nós solicitamos a assistência da espiritualidade amiga, porque todos nós estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, com o propósito de estudarmos para nos tornarmos pessoas melhores no nosso dia a dia. Que os bons espíritos possam mais uma vez nos conduzir e nos inspirar. A nossa querida amiga Arami irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Na semana passada, Célia encontra nas estradas da campanha com seu cunhado, Caio Fabrícios, e Caio Fabrícios finge que não a reconhece. Ela fala o nome dele, ele finge que não a reconhece e oferece uma bolsa com moedas para ela. E ela recusa, dizendo que uma bênção de Jesus vale mais que 1 milhão de sestércios. E ela volta para a caverna, né, com o recém-nascido, está apavorada. Aí ela começa a ver, ela chora, né, e começa a rezar. Aparece o espírito de Quinéio Lúcio para ela, começa a conversar com ela e dar conselhos. Estamos bem nesse momento que Quinéio está falando com ela. Filha, não cogite senão de bem cumprir os desígnios do Senhor a teu respeito. Não permita que os teus pensamentos voltem ao passado para se eivarem de aflições e amaritudes da vida terrestre. Não queiras estabelecer a culpa de alguém ou apontar o desvio de quem quer que seja, porque há um tribunal de justiça incorruptível que legisla acima de nossas frontes. Para ele não há processos obscuros, nem informações inexatas. Se essa justiça sublime determinou a tua marcha pelos caminhos da calúnia e do sacrifício, é que essa estrada conviria mais ao teu aperfeiçoamento e às fórmulas de trabalho que te competem. Nunca mais voltarás ao conchego do lar paterno, ao qual te sentirás ligada pelos elos inquebrantáveis da saudade e do amor, através de todos os caminhos, mas essa separação de tua alma dos nossos afetos mais queridos será como um ponto de luz imorredoura, assinalando a transformação dos nossos destinos. Teu sacrifício, filhinha, há de ser para todo sempre um marco renovador de nossas energias espirituais, no grande movimento das reencarnações sucessivas, em busca do amor e da sabedoria. Ampliando os meus recursos para regressar às lutas terrestres, abençoo a tua dor, porque a tua renúncia é grande e meritória aos olhos de Jesus. Vamos comentar, porque a fala do nosso vovô Quinéio é muito rica de informações. Porque aqui nós estamos vivendo, a nossa querida Célia está vivendo uma situação de muita dor, porque me recorda Judas, quando Jesus falando da traição que haveria entre o grupo de apóstolos, e alguém perguntou, porque lembro que eles comiam, era um prato só, grande, e ali eles comiam com as mãos. Então levava-se a mão ao prato, pegava um pedaço, e alguém perguntou, mas quem será, Senhor? E Jesus está levando a mão ao prato e Judas também. E Jesus disse, aquele que divide o prato comigo. Então, nós sofremos e sentimos muito quando algum afeto nosso nos decepciona, quando algum afeto nosso nos trai, quando algum afeto nosso nega, nos faz o mal. Isso dói bastante, ainda dói bastante em nosso coração,
Porque a gente cria uma expectativa em torno das pessoas, achando que o fato de ser minha amiga, o fato de ser minha irmã, o fato de ser meu esposo, o fato de ser minha esposa, o fato de ser um filho ou uma filha, eles sempre irão fazer tudo de bom para mim. E nem sempre é assim. E aí vem a dor e vem o sofrimento. E é aquele, como diz o nosso Senhor, aquele que divide o prato. Ou seja, é aquele que está no meu dia a dia. Então ela estava vivendo esse sentimento. Poxa, Fabrício, esposo da minha irmã, eu estou sozinha à noite, no meio do nada, com uma criança no colo. E ele diz que não me conhece. Uma pessoa que fizemos refeições juntos, embaixo do mesmo teto. E ele sabe que eu sou irmã da esposa dele. Então, o coração de Célia estava muito machucado. Filha, não cogite senão de bem cumprir os desígnios do Senhor a teu respeito. Não fica maldizendo, não fica reclamar, não fica questionando e pensando por que Caio Fabrício não te atendeu. Nesse movimento, ela muito entristecida, muito chorosa, chega à presença do vô. E o primeiro esclarecimento, lembra que o diálogo já está acontecendo no nosso estudo passado? E quando ela saiu de Roma, a ideia dela é que essa criança que ela carrega no colo é de quem? Da mãe. Da mãe, ou seja, irmão dela. E agora o nosso querido Quinéio Lúcio, no estudo passado, ele esclareceu que o filho não é da Alba e que ela realmente foi uma mulher digna. Então aqui ela se alegra e pensa em voltar, e aí é quando ele vem com essa fala, é como se dissesse, tá tudo certo, continua. Não cogite senão de bem cumprir os desígnios do Senhor a teu respeito. Ou seja, está na programação do Senhor você passar por isso. É uma expiação? É uma prova. Porque a expiação, gente, a gente não tem como fugir. A prova, não. Não permita que os teus pensamentos voltem ao passado para se contaminarem de aflições e as amarguras da vida terrestre. Não volta para trás, não. E aqui também o próprio quem? O próprio Caio, gente, também. O próprio Caio. Não queira voltar e resolver nada. Não queiras estabelecer a culpa de alguém ou apontar o desvio de quem quer que seja, ainda falando da gravidez. Porque há um tribunal de justiça incorruptível que legisla acima das nossas frontes. Então, para nós que acabamos de ler e estudar o livro Libertação, que vai retratar os dragões que se consideram os justiceiros, aqueles que aplicam a justiça, aqui a fala do Quinéio Lúcio é exatamente o que nós conversamos. Há um tribunal de justiça incorruptível, que legisla acima das nossas frontes. Então, não sou eu que devo fazer justiça. A lei faz. Para ele, para Deus, não há processos obscuros, ou seja, para ele é tudo claro. Ele conhece todos os pontos, todas as vírgulas, todas as exclamações. Não tem subterfúgios, não tem justificativa. Nem informações inexatas. Para Deus não tem. Se essa justiça sublime determinou a tua marcha pelos caminhos da calúnia e do sacrifício, olha, se essa justiça sublime determinou a tua marcha, é que essa estrada conviria mais ao teu aperfeiçoamento as fórmulas de trabalho que te competem. Então, esta forma te conviria muito mais ao teu aperfeiçoamento e as fórmulas de trabalho que te competem. Tá tudo certo. É isso que era bom a gente lembrar no nosso dia a dia, né? A gente acha que a gente... Não, tá tudo certo. Nunca mais voltarás ao aconchego do lar paterno, ao qual te sentirás ligada pelos elos inquebrantáveis da saudade e do amor.
através de todos os caminhos. Mas essa separação de tua alma dos nossos afetos mais queridos será como um ponto de luz imorredor. É como se fosse assim, esse momento aqui é o ponto ápice do teu processo de evolução. Aqui tu estás fazendo uma marca dessa tua mudança, dessa tua renovação. Assinalando, ou seja, marcando a transformação dos nossos destinos. Teu sacrifício, filhinha, é sacrifício. Ela poderia ter ficado calada. O filho não é dela. Então isso é renúncia. Renúncia é, eu tenho todo o direito de, mas eu renuncio o direito para assumir a responsabilidade de. Assinalando a transformação dos nossos destinos. Teu sacrifício, filhinha, há de ser para todo sempre um marco renovador de nossas energias espirituais no grande movimento das reencarnações sucessivas em busca do amor e da sabedoria. Porque você tem noção o quanto ela mudou o destino de todo esse grupo? Com a atitude dela? A primeira coisa, a mãe seria morta. Ia destruir totalmente a família. Por isso que ele diz, o que tu fizeste isso, modificou o destino de todo o teu grupo familiar. Porque imagina se ele matasse a Alba Lucínia, morrendo de amor por ela. Olha o processo expiatório que ele iria arrumar. Foi aí que ela, conseguindo romper as emoções que a asfixiavam, exclamou com voz amargurada e dolorida: mais do que palavras, meu coração, que o vosso espírito pode percrustar, pode dizer-vos da minha alegria e reconhecimento. Protetor e amigo, guia desvelado de minha alma, já que vinde das sombras do túmulo para trazer-me as mais consoladoras verdades, ajudai-me a vencer nos embates dolorosos da vida. Animai-me, inspirai-me com a vossa sabedoria e o vosso amor compassivo. Não me deixes desorientada nestas aflições escabrosas. Avô, meu coração tem andado triste como esta noite, e o desalento e a amargura clamam no meu íntimo como os lobos ferozes que uivam nestas selvas. Doravante, porém, saberei que vos tenho junto a mim. Caminharei consciente de que me seguireis os passos em busca da felicidade real. Rogai a Jesus que eu desempenhe austeramente todos os meus deveres. E, sobretudo, amparai também o inocentinho, cuja vida buscarei proteger em todas as circunstâncias. A voz de Célia, todavia, experimentava um estacato. Parava, ouvindo-lhe as súplicas, com a mesma expressão de serenidade e de carinho no olhar, que Neio Lúcio avançou vagarosamente até o leito improvisado do pequenino, iluminando-lhe o rostinho alvo com um gesto da sua destra radiosa e exclamando num sorriso: Eis, filhinha, disse apontando a criancinha, que Ciro cumpriu a promessa, regressando prestes ao mundo para estar mais perto do seu coração, sobre as bênçãos do Cordeiro. Como não me revelastes antes? Monologou a jovem, intimamente possuída de sublime alvoroço. Ou seja, ela agora tendo a certeza não, que ela nem imaginou, que aquele menino a que ela teve uma grande afeição, era na verdade o retorno de quem? Ciro. É que Deus, exclamou a entidade generosa, adivinhando-lhe os pensamentos, quer que todos nós espiritualizemos o amor, buscando-lhes as expressões mais puras e sublimes, recebendo um enjeitadinho, como teu irmão, sem te deixares conduzir por qualquer disposição particular. Soubeste santificar ainda mais tua afeição por Ciro, no laço indissolúvel das almas gêmeas, a caminho das mais lúcidas conquistas espirituais
na redenção suprema. Sim. E aí vamos sempre explicar o termo alma gêmea. Então, o nosso querido Quinéio, ele dá uma explicação, ele diz assim: é que Deus quer que todos nós espiritualizemos o amor. Então, aqui fica a dica, espiritualizar o amor. E ele diz mais, buscando-lhe as expressões mais puras e mais sublimes. Então, o que acontece? Ela ama o Ciro, mas é o amor, mas o amor de meu esposo. Meu amor, meu namorado, meu parceiro, meu companheiro. E qual é o convite aqui? É espiritualizar esse amor. Daí ele voltar agora como um irmãozinho, vamos dizer assim. Uma criança. Para sair desse movimento, até porque normalmente esse primeiro movimento, meu esposo, minha esposa, meu amor, minha namorada, quase sempre esse amor é movido por um sentimento de posse e de apego. Eu sou o seu dono, eu te possuo. É um amor ainda muito egocêntrico. E esse amor ele aprisiona. E é um processo de maturidade, de desenvolver esse amor. E daí essa experiência de você vir como irmão, como irmã, para que a gente possa realmente amadurecer, para que a gente possa realmente entender esse sentimento. E aí ele vai falar o termo que ele diz aqui, tua afeição por Ciro no laço indissolúvel das almas gêmeas. Então, se nós estudarmos o livro dos Espíritos, é bem claro, dentro do conceito que o terrícola tem sobre a alma gêmea, não existe. Qual é o conceito do terrícola? Que Deus criou uma alma destinada a uma determinada outra alma. Então, dentro desse conceito, a metade eterna até, dentro desse conceito só fica bonitinho na música cantada pelo Fábio Júnior. Mas na nossa realidade não é assim. Então, quando se fala em alma gêmea, são almas que ao decorrer do processo das reencarnações foram desenvolvendo o sentimento do amor, uma pela outra, ao ponto de se planificar e de se sentirem muito felizes, um na companhia do outro. E aí é justamente esse desenvolvimento para que ele possa sair desse processo do apego para realmente se espiritualizar. E quando no livro Consolador, Emmanuel novamente vai voltar no tema alma gêmea, perguntam a Emmanuel quem seria então a alma gêmea de Jesus. E aí, sabiamente, Emmanuel responde, a humanidade terrena. Então você imagina o amor que a Célia tem por Ciro, que ainda está desenvolvendo esse processo da alma gêmea. O amor que Paulo tem por Abigail. O amor que o Públio tem por Lívia. A Alba e o Elvídio. Então, esses amores, você imagina numa intensidade muito maior, é o amor que Jesus tem por todos nós. Quem é a alma gêmea de Jesus? A humanidade. Porque, gente, esses amores são treinos. Família é um treino para a gente desenvolver a nossa potencialidade de ser divino que somos. Lembrando que hoje a gente diz assim, eu amo fulano, eu amo Beltrano. Então a gente percebe que a luz não se fez em nós. Ela necessita ainda de um estímulo para se fazer em nós. É esse amor ainda particular. Até nós entendermos que a melhor forma de viver é acender a luz em nós. E aí, isso passa a ser, qualquer pessoa que se aproximar, se banhará, se beneficiará dessa luz do amor que já foi acesa dentro de cada um de nós. Esse realmente é o convite. Por isso que João Evangelista nos apresenta que Deus é amor. Sim. Falou a jovem Patrícia dentro do seu júbilo espiritual. Agora compreendo melhor o meu enternecimento, e já que me trouxestes ao coração uma alegria tão doce, ensinai-me como devo agir. Dai-me uma orientação adequada para que eu possa cumprir irrepreensivelmente todos os meus deveres. Filha,
A orientação de todos os homens está delineada nos exemplos de Jesus Cristo. Não temos o direito de tolher a iniciativa e a liberdade dos entes que nos são mais caros, porque no caminho da vida o esforço próprio é indispensável. Luta com energia, com fé e perseverança, para que o reino do Senhor floresça em luz e paz na tua própria vida. Mantenha a tua consciência pura e, se algum dia a dúvida vier perturbar o teu coração, pergunta a ti mesmo o que faria o Mestre em teu lugar, em idênticas circunstâncias. Assim, aprenderás a proceder com firmeza, iluminando as tuas resoluções com a luz do Evangelho. Então vamos lá, né? Vamos comentar. A pergunta dela é a nossa pergunta. Agora compreendo melhor o meu enternecimento e já me trouxeste ao coração uma alegria tão doce. Ensinai-me como devo agir. Dai-me uma orientação adequada para que eu possa cumprir irrepreensivelmente todos os meus... Olha, filha, a orientação de todos os homens está delineada nos exemplos de Jesus Cristo. Pronto. É aquilo que a gente sempre diz e que nós aprendemos em O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade terrena para servir de guia e modelo? Muito bem, Jesus. Então, Ele é o modelo. Então, a todos os momentos, quando nós estivermos em situações, a gente diz assim, o que Jesus faria se estivesse aqui? A gente vai saber a resposta. Ele diz, não temos o direito de tolher a iniciativa e a liberdade dos entes que nos são mais caros. Não temos o direito de tolher. Porque no caminho da vida, o esforço próprio é indispensável. Então, não tem como ele chegar com ela e dizer assim, você vai ter que fazer isso, você vai fazer isso. Não, não pode. Não tem como tolher esse livre-arbítrio. Luta com energia, luta com fé, luta com perseverança, para que o reino do Senhor floresça em luz e paz na tua própria vida. Lembra da luz que acende? E que qualquer pessoa ao se aproximar vai se beneficiar dessa luz? Mantenha a tua consciência sempre pura. Trocando em miúdos, não dê guarita a pensamentos perversos, medíocres. Não dê guarita. Consciência sempre pura. E essa consciência também, não idealize o mal, não pense no mal. E se algum dia a dúvida vier perturbar o teu coração, pergunta a ti mesmo, o que faria o Mestre em teu lugar em idênticas circunstâncias? Assim aprenderás a proceder com firmeza, iluminando as tuas resoluções com a luz do Evangelho. Essa é a regra. Depois de uma pausa em que Célia não sabia se fixava a personalidade sobrevivente do avô, ou se despertava o enjeitadinho para rever nos seus olhos, mais uma vez, as recordações do bem-amado, Quinéio Lúcio acentuou. Depois de tantas surpresas empolgantes e de tanta fadiga, precisas descansar. Repousa o corpo dolorido que ainda terá de sustentar muitas lutas. Continua com a mesma oração e vigilância de sempre, pois Jesus não te abandonará no mar proceloso da vida. Que quer dizer tempestuoso. Então, como se um poder invencível lhe anulasse as possibilidades de resistência, Célia sentiu-se envolvida no magnetismo doce e suave. Aos poucos, deixou de ver a figura radiosa do avô, que se postara a seu lado, qual sentinela afetuosa contra a incursão de todos os perigos.
Um sono brando cerrou-lhe as pálpebras cansadas e, abraçada ao pequenino, dormiu tranquilamente até que os primeiros raios do sol penetraram na gruta, anunciando o dia. Nós finalizamos então o capítulo 3 da segunda parte e vamos já adentrar no capítulo 4, de Minturnes a Alexandria. E tem a nota da editora. A enciclopédia Delta Larousse registra Minturnae como nome original da localidade atual Minturno. Então vamos lá. Enquanto a vida familiar de Fábio Cornélio transcorria na cidade imperial, sem acidentes dignos de menção, sigamos a filha de Elvídio, Lúcius, na sua via dolorosa. Levantando-se pela manhã, Célia alcançou a povoação de Fondi, em cujas cercanias uma criatura generosa acolheu-a por um dia, com ternura e bondade. Foi o bastante para se reconfortar das caminhadas ásperas e longas, e no dia seguinte punha-se novamente a caminho, em direção de Itre, a antiga Urbis Mamurrarum, aproveitando o mesmo traçado da Via Ápia. Lembra que ela não tem um sestércio na bolsa. É entregue e confiança total em Deus. No caminho, teve a satisfação de encontrar a carreta de Gregório, o mesmo carreiro humilde que a deixara na antevéspera, nas montanhas de Terracina, circunstância que lhe trouxe ao coração muita alegria. Nas dificuldades e dores do mundo, a fraternidade tem elos profundos, jamais facultados pelos gozos mundanos, sempre fugazes e transitórios. Você vê como a misericórdia divina vai conduzindo, né? Gregório ofereceu-lhe o mesmo lugar ao seu lado, num gesto de proteção que a jovem aceitou, considerando uma bênção do alto. Desta vez, reconheceram-se qual se fosse dois bons amigos de outros tempos. Falaram da paisagem, dos pequenos acidentes da viagem, rematando Gregório com uma pergunta cheia de interesse. Tem a senhora outros parentes além de Fondi? Não me pareceu pequeno o sacrifício em aventurar-se a uma jornada tão longa como a de anteontem. Como consentiram prosseguisse outra viagem a pé? Sim, meu amigo, respondeu, buscando desviar a sua afetuosa curiosidade. Meus parentes de Fondi são paupérrimos e não desejo voltar a Roma sem rever um tio enfermo que reside em Minturnes. Ainda bem, murmurou o generoso plebeu, satisfeito com a resposta. Sendo assim, poderei levá-la hoje até o fim da sua jornada, pois vou além das lagoas da cidade. A marcha continuou entre as gentilezas de Gregório e os agradecimentos de Célia, que ele apreciava a bondade comovida. Somente ao cair da tarde, o veículo atingiu os arredores da cidade famosa. Despedindo-se do carinhoso companheiro, a jovem cristã atentou na paisagem soberba que se desdobrava aos seus olhos. Uma formosa vegetação litorânea repontava dos terrenos alagadiços, num dilúvio de flores. A primeira porta da cidade estava a alguns metros, porém, o seu amor pela natureza fê-la estacionar junto das grandes árvores do caminho. O sol, em declínio, enviava à tela florida os seus raios agonizantes. Dominada por grandiosos pensamentos e experimentando um novo alento de vida, com a palavra de verdade e de consolação que o avô lhe trouxera na véspera, dos confins do túmulo, começou a orar,
agradecendo a Jesus as suas graças sublimes e infinitas. No seu caricioso embevecimento, contemplou a figurinha mimosa que se agitava em seus braços e beijou-lhe a fronte no arroubo de espiritualidade. Na véspera, haviam recebido a hospitalidade da natureza, mas, agora, ante as fileiras de casebres ali próximos da estrada, consultava a si mesma sobre o melhor meio de recorrer à piedade alheia, contando, porém, como das outras vezes, com o amparo de Jesus, que lhe forneceria a inspiração mais acertada por intermédio dos seus lúcidos mensageiros. Foi então que reparou numa choupana rodeada de laranjeiras, onde a vida parecia ser a mais simples e mais solitária. Seu aspecto singelo emergia do arvoredo a 200 metros do local em que se encontrava. Mas, como que atraída por algum detalhe que não poderia definir, Célia alcançou a trilha e bateu à porta. Brilhavam no céu as primeiras estrelas. Depois de muito chamar, sentiu que alguém se aproximava com dificuldade para dar voltas ao ferrolho. E não tardou, tivesse diante dos olhos surpresos uma figura patriarcal e veneranda que a acolheu com solicitude e simpatia. Era um velho de cabelos e barbas completamente encanecidos. Os cabelos bem brancos, né? Os cabelos prateados realçavam-lhe os nobres traços romanos irrepreensíveis. Aparentava mais de 70 invernos, mas o olhar estava cheio de ternura e de vida, como se os seus raciocínios estivessem em plenitude de maturidade. Estendendo-lhe as mãos encarquilhadas e trêmulas, Célia notou pequena cruz a pender-lhe do peito, fora da toga, descolorida e surrada. Oh, meu Deus, além de idoso, era um cristão. Aí vai um ajudar o outro. É Jesus acolhendo ele e ele acolhendo a nossa menina. Grandemente emocionada e compreendendo que se encontrava à frente de um velho cristão, murmurou humilde: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, minha filha. Respondeu o ancião, esboçando num sorriso júbilo que aquela saudação lhe causava. Entra na choupana do mísero servo do Senhor e dispõe dele, teu servo igualmente. A filha de Elvídio Lúcio explicou, então, que se encontrava no mundo ao desamparo, com um filhinho de poucos dias, abençoando a hora feliz de bater à porta de um cristão, que, desde aquele instante, passaria a encarar como um mestre. Desde logo, estabeleceu-se entre ambos uma cordialidade e um afeto mútuo tão expressivos, tão puros, que pareciam radicados na eternidade. Oh, gente, se a gente no nosso dia a dia lembrássemos sempre disso, nós nunca estamos desamparados. Porque, na verdade, o que nos faz sofrer é o medo, o desespero de achar que estamos sozinhos. Não estamos. Confiança total. Ouvindo-lhe a história, o ancião de Minturnes falou-lhe com brandura e sinceridade. Depois de examinar a tua situação, minha filha, há de permitir-te assista como um pai ou irmão mais velho, na fé e na experiência. É que, também, tive uma filha perdida há pouco tempo, justamente quando vinha buscá-la para acompanhar-me no meu voluntário e bendito degredo da África. Parecia-se extraordinariamente contigo e terei grande ventura se me olhares com a mesma simpatia que me inspiraste. Ficarás nesta casa o tempo que quiseres ou necessitares. Vivo só, após uma existência fértil de prazeres e de amarguras. Antigamente, a afeição de uma filha ainda me prendia o coração a cogitações mundanas. Mas agora vivo somente na minha fé em Jesus Cristo, esperando que a sua palavra de misericórdia
me chame breve ao seu reino, para verificação da minha indigência. Sua voz entrecortava-se de suspiros, como se os mais atrozes padecimentos íntimos lhe batessem um coração, ao evocar reminiscências. Há mais de um ano, continuou, aguardo a oportunidade para regressar a Alexandria. Mas o deperecimento físico parece advertir-me que em breve serei forçado a entregar o corpo à terra da Campânia, malgrado o desejo de morrer no pouso solitário a que transportei o meu espírito. Enquanto ele fazia uma pausa, a jovem expôs despreocupadamente cenas do próximo capítulo. Então, meus amigos, eu acho que a lição dessa noite, ela reporta bastante a nossa Célia, e principalmente o trabalho da espiritualidade amiga em dizer assim: faça a tua parte e o céu te ajudará. Porque a gente sofre, não é pelo que aconteceu, a gente sofre foi pelo desespero do que poderia vir a acontecer. Pela nossa falta de confiança, pela nossa falta de fé. Falta de confiança é: eu não estou desamparada. Eu não estou desamparada. Para finalizar, eu me recordo que eu tenho uma irmã que mora há muitos anos na Suíça, e eu me arvorei a ir para a Suíça e eu não falo alemão. E o voo, naquela época, 2005, tinha pouco tempo das explosões aí, dos ataques que estavam acontecendo, então estava todo mundo muito sobressaltado. E quando nós fomos fazer a mudança de aeronave em Frankfurt, os funcionários sempre muito agoniados, e eu tentava fazer uma pergunta no inglês enrolado, e eles me respondiam em alemão. E numa agonia muito grande. E eu tinha apenas, eu acho que 50 minutos para trocar de aeronave. E o aeroporto de Frankfurt é um mundo. É muito grande. E aí, bota para andar, andar. E eu ainda muito leiga em relação às placas, e você fica nervosa. E aí eu olhei para o céu, ali todo mundo passando, parecia que eu estava desencarnada. As lágrimas caíram. E eu disse, mas aquela lágrima assim, eu disse: Senhor, me ajuda, que eu não vou conseguir chegar. E se eu perder esse voo, vai ser mais complicado. Eu juro para vocês, gente, foi coisas assim de minutos. Alguém tocou no meu ombro. Era uma jovem senhora de aproximadamente 50 anos. E ela disse: oi, só o fato de você ouvir alguém falando tua língua, tu já voltou para o paraíso. Eu disse: oi, que bom que você fala português. Ela disse: eu vim no voo que você vinha. Ela estava vindo do Brasil. Eu disse: ai, que maravilha. Ela disse: para onde você está indo? Eu digo: eu estou indo para a Suíça. Ela disse: eu também. Aí eu disse assim: que legal, qual é seu voo? Aí ela olhou, era o mesmo voo que eu. Agora a pergunta que não quer calar, eu disse: mas você fala alemão? Senão seria duas perdidas. Ela disse: sim, eu moro na Suíça há mais de 30 anos. Eu só fui visitar os meus familiares no Brasil. Gente, que alegria. Aí ela disse: vem que eu lhe ajudo. Aí virei ali a sombra dela. Ao chegar no portão de embarque, estava uma confusão formada, porque o voo que tinha chegado estava com suspeita de bomba. E o homem falando tudo em alemão, obviamente eu não entendendo nem a pátria nem a vinda, né? Então, ela me traduziu tudo e disse: todos nós teremos que ser revistados. Tira até o anel. Então, olha que delícia. Então, o voo que iria sair dentro de 50 minutos, saiu 2 horas e 30 depois. E aí eu já me preocupei. Eu disse assim: e agora? Se eu chegar lá e me desencontrar da minha irmã? Ela disse: não se preocupe, você dorme na minha casa. Eu digo: pronto, já tem onde dormir. Tem o telefone da minha irmã e a gente se comunica. E aí conseguimos, fomos revistados, aquela confusão toda, entramos na aeronave, pasmem.
a cadeira dela era ao meu lado. E aí eu ali só... E ela só sossegou quando me entregou para a minha irmã. Aliás, quando eu cheguei no aeroporto, que eu soltei, que tem aquela vidraça, a minha irmã já estava com os olhos assim, abuticados, fazendo assim para mim. Como quem diz, mano, eu estou aqui. Elas sabiam do atraso, óbvio, né? Mas ela me acompanhou até entregar para minha irmã e disse da alegria de ter encontrado uma pessoa tão querida. E eu a mesma coisa dela. Acabamos trocando o telefone para marcar alguma coisa no período que eu estava na Suíça. Então a gente observa o amor divino, a assistência divina constantemente. E cada dia na minha vida, a gente percebe a assistência e o amparo divino. Até com sabonete do rosto. Então vamos envolver o nosso querido amigo Augusto, que irá proferir a nossa prece de encerramento. Mestre amigo Jesus, é com muita alegria que terminamos esse estudo e internalizamos esses ensinamentos que aqui obtivemos. Como é bom, Mestre, estar contigo. Como é bom relembrar os teus ensinamentos. Só te agradecemos por tudo que tu nos dás. E te rogamos que tu nos leves de volta aos nossos lares, debaixo da tua paz e do teu amor. Obrigado, Mestre, e fica conosco hoje sempre, que assim seja.